Eu estava lá no Instagram respondendo algumas caixinhas de perguntas, e aí eu me deparei com a seguinte pergunta relacionada à liberdade financeira. O rapaz chegou no patrimônio alto e queria saber, com base no custo de vida dele, se daria para considerar que chegou à liberdade financeira. Aí eu pensei, esse aqui é um tema muito importante, porque leva em consideração alguns fatores que muitas vezes não são contados para as pessoas, especialmente o impacto da inflação, o que você pode esperar para o futuro, envolve o nosso planejamento financeiro para a aposentadoria. Então, é por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Vem comigo. E olha só, foi essa a pergunta. Custo de 15 mil por mês, patrimônio de 4 milhões. Imagino que ele esteja falando de um patrimônio financeiro, no mercado financeiro. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho aqui imóvel, mas aí está imobilizado. A sua casa não te gera renda. Então, vou considerar que ele está falando aqui de 4 milhões realmente no mercado financeiro. Poderia considerar a independência financeira com segurança? E aqui está a chave. Porque pode parecer óbvio. Ah, Luan, porra, 4 milhões, é óbvio que já chegou na liberdade financeira. Cara, com essa Selic aí, ó, a 15%, o CDI tá pagando quase 15 também, como que não dá para viver de renda? Eu coloco ali 4 milhões, rendendo 15%, CDI, eu vou ganhar 600 mil por ano, divido por 12, né, 12 meses, 50 mil por mês, o cara tá falando de 15, tá fácil, né? Mas não é bem assim. Primeiro, você já errou na hora do cálculo, porque esse aqui é o CDI bruto, só que tem um impostinho, esqueceu do imposto? Que é de 15%. Depois que eu fico com o investimento além de 2 anos, você esqueceu disso? Porque o imposto começa em 22,5% e vai regredindo, vai caindo conforme eu fico com o investimento parado a cada 6 meses. Após o segundo ano, entra na taxa de imposto, que a gente chama de alíquota mínima, de 15%. Então, por exemplo, se eu colocar 4 milhões agora e aplicar aí a taxa de 22,5%, eu estou falando o quê? Eu estou falando de um rendimento bruto de 600 mil, só que eu tenho que tirar aqui os 22,5%. Então eu multiplico por 77,5%. Claro, né? Estou tirando o 22,5%. Então, na verdade, meu rendimento líquido será de 465 mil. E aí, eu divido agora por 12 e eu chego em 38. Ainda assim, parece tranquilo. Só que entra outro detalhe. Esse rendimento aqui, ele não é fixo. Ele não é um rendimento fixo. Essa taxa aqui, ó, ela foi subindo nesses últimos tempos, só que ela já esteve, caso você tenha esquecido, em 2%. Já esteve em 5%. Imagina só se render só 5, né? 6%. Vamos falar assim, 6%? Quanto que daria então? 4 milhões vezes 6%, dividido por 12, 20 mil. Só que falta tirar a taxa de imposto, eu ficaria no limite dos 15 mil. Aí não tem segurança. Ele falou ali, eu quero segurança. E aqui a gente não está nem considerando a inflação. Então nós temos aqui alguns fatores para serem considerados na hora da gente fazer o nosso planejamento para aposentadoria. E para saber se a gente já conseguiu ou está conseguindo chegar na liberdade financeira. Então, o primeiro que a gente precisa se preocupar é qual é a nossa expectativa de retorno a longuíssimo prazo? Só olhar para o CDI hoje é um grande erro. Ou só olhar o que aconteceu durante a pandemia. É um grande erro. Então, esse é o primeiro ponto. Qual a expectativa de retorno de maneira razoável para a nossa carteira? E segundo, que acaba sendo, na minha visão, mais importante, qual é a expectativa de inflação? Porque hoje está fácil, né? Hoje está fácil. Então, a gente tem esse rendimento aí, que líquido, vamos lá, 15 vezes, vou colocar aqui a taxa de 15% de imposto, dá 1% ao mês. Então, hoje você está ganhando 1% ao mês, que é 12,68%, a título de juros compostos, não é igual ao juros simples, que daria 12% realmente. Então você está ganhando 1% ao mês, que é o famoso 1% ao mês, com uma inflação cuja expectativa é de fechar em 4,5% só. Então meu ganho real tá delicioso, na renda fixa, com baixíssimo risco, colocando em CDB de bancão ou no Tesouro Selic. Se eu pegar 12,75 e dividir por 4,5, essa taxa sobre essa, não é assim que fazem calculadora, mas só quis te mostrar que a base é essa, vai te dar 7,89, porque a conta é feita assim, ó, equação de Fisher. Eu chego a um ganho real de quase 8%, rapaz, tá lindo, né? O problema é que você não pode cair no erro, na armadilha de fazer isso aqui, de perpetuar uma situação atual. Então o que eu quero te trazer aqui é o que esperar para longo prazo. Porque de nada adianta eu ganhar muito hoje, mas amanhã ou daqui a alguns anos ganhar pouco, começar a perder dinheiro da inflação. Mas antes de continuar, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e eu vou deixar aqui na descrição uma planilha de aposentadoria, é de graça, baixe para você fazer o seu planejamento. Sendo assim, você já entendeu. Tá, essa inflação aqui não interessa. Eu quero saber a inflação histórica dos últimos 30 anos, desde a implantação do Plano Real.
em julho de 1994? É isso que eu quero saber. Porque em juízo de probabilidade, que não é certeza, é probabilidade, eu considero um histórico bem grande, a gente está falando de 30 anos, e a partir desse histórico bem extenso, eu projeto uma expectativa, já que o futuro é imprevisível. Então dá para fazer isso. Isso é razoável. E aí, para isso, você vai fazer o seguinte: você vai utilizar ou a calculadora do cidadão, que é uma ferramenta gratuita do site do Banco Central, ou a calculadora de inflação do IBGE, que constrói o principal índice de inflação do país, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É o índice oficial, que é usado em contratos de aluguel, que é usado ali em títulos públicos do governo, ó, IPCA, que é usado para reajustamento de índices de dívida. Olha, o IPCA é muito utilizado. Então, mesmo que você eventualmente não acredite no IPCA, o simples fato dele ser utilizado massivamente em contratos, em títulos públicos, em dívidas, isso já torna o índice relevante. Já se torna uma profecia autorrealizável no sentido de, mesmo que a inflação não seja essa, acaba sendo porque a gente está adotando esse índice para reajustamentos de diversos contratos públicos e privados. Por exemplo, reajustamento dos contratos de transmissão de energia elétrica da Taesa, IPCA, tem o IGPM também. Então veja que isso é importantíssimo. É claro que você vai ter a sua própria inflação, e aí só você pode calcular. Por isso a gente vai se ater aqui à inflação oficial. E aí você compara para onde está indo a sua inflação. Até porque você precisa considerar a sua idade. Se você é muito jovem, esse camarada aqui que mandou a pergunta parece ser bem jovem. Se você é muito jovem, é provável que seu custo de vida vá subir acima da inflação ao longo do tempo. Até que chegue em um momento em que dá uma parada de subir muito acima da inflação, até porque no meio do caminho você vai ter filhos, você vai querer melhorar a sua vida eventualmente. A hora que parar isso, vai só voltar a subir depois que você tiver uns 60, 70 anos, quando aí vai aparecer, infelizmente, os problemas de saúde, que aí podem exigir ainda mais gasto. Então, a inflação pessoal ou oficial não é algo estático, você precisa acompanhar ao longo da vida. Não pense você que vai fazer uma coisa agora, um trabalho só agora e depois vai esquecer. Não, o que a gente faz agora é um planejamento. É só isso que a gente pode fazer. Então, o que a gente vai planejar aqui? Vai ver qual foi a inflação histórica. E eu coloquei aqui, ó, desde julho de 1994, que foi a implantação do Plano Real no Brasil, que antes disso era uma bagunça, né? Sistema monetário brasileiro. Então, veja, no acumulado, a gente teve 760% de inflação. No acumulado. E aí você precisa saber quanto que isso aqui representou ao ano. A gente vai adotar então como expectativa justamente qual foi essa inflação anualizada. Para não entrar nesse mérito, agora tem menos inflação, antes tinha mais. Vamos pegar o histórico completo. Essa é a única forma de você tentar evitar um pouco, sabe, vieses. Todo mundo vai ter viés, eu tenho viés, mas para a gente tentar evitar um pouquinho, adotar esse critério objetivo aqui. E aí veja só, coloquei aqui na fórmula da taxa equivalente, são 31 anos, a gente está falando de 31 anos, então a gente está falando de 7,19% ao ano de inflação. O Brasil é foda, cara. Isso aqui é inflação altíssima. Nos Estados Unidos a gente está falando de 4%, que 7%. E esse indicador aqui de inflação a 7% ao ano representa ao mês 0,58. Ó. Coloquei aqui ao mês, representa 0,58. Atualmente, a inflação está em 0,41. Por quê? Porque ela está ali próxima de 5%. Então veja que a nossa inflação, provavelmente, mensalmente falando, ficará entre 0,4% a 0,6%. Você não concorda? Quer ficar no meio do caminho? O número do meio, que seria a mediana, 0,5%. Eu gosto de mais margem de segurança. Eu vou no 0,6%. Então é isso aqui, ó, entre 0,4% a 0,6 ao mês. Isso aqui eu tô falando ao mês, tá? Por que é importante olhar ao mês? Porque você vai receber rendimentos, juros, dividendos, rendimentos lá dos seus fundos imobiliários mensalmente, ou a cada trimestre, ou a cada bimestre. E é a partir desses rendimentos, mais a valorização dos seus investimentos, que você vai calcular quanto que você tem que reinvestir do seu patrimônio a fim de poder utilizar o restante com segurança. Margem de segurança é importantíssimo, seja para investimentos, seja para construir uma ponte. Eu preciso ter margem de segurança. Por isso, eu iria para o caminho de mais segurança, ou seja, 0,6. É que hoje está tranquilo, né? Mas isso aqui vai mudar, a gente sabe que isso aqui vai mudar. Então eu fico no máximo. Também não é razoável a gente supor que vai ter por muito tempo uma inflação muito acima de 7%. Até porque se isso acontece, o juro sobe, como aconteceu recentemente, aí o governo, por meio do Banco Central, começa a conter a inflação, como aconteceu agora. Então, muito acima de 7 por muito tempo, muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então eu prefiro ficar aqui no 7% ou 0,6 ao mês, o que já é bastante coisa. A gente já está sendo aqui, de certa forma, até bem pessimista. 0,6. Então você não concorda que o que você precisa é, no mínimo, ganhar 0,6 ao mês nos seus investimentos? Esse é o mínimo do mínimo, para zerar.
para ficar no 0 a 0. E aí eu não poderia usar nada do meu patrimônio, só deixaria ele evoluir. Mas e se eu quiser utilizar? Aí eu preciso algo acima de 0,6 ao mês. Tá, Luan, entendi a questão da inflação, mas eu preciso saber quanto que eu vou ganhar com a minha carteira de investimento. E aí vamos considerar uma carteira de investimentos equilibrada entre ações e fundos imobiliários, eventualmente, ou seja, renda variável e renda fixa. Por quê? Eu não acho que seja uma boa ideia ter apenas uma classe ou outra. O melhor é ter as duas classes. Até mesmo porque, em determinados momentos, uma classe vai melhor do que a outra. E você não tem como saber quando que isso vai acontecer. Então, se você quer segurança e ganhos reais que sejam razoáveis, então você precisa ter as duas classes. Mas, para projetar a expectativa de retorno, eu prefiro olhar apenas para a renda fixa. Porque ali a gente está vendo, basicamente, o retorno mínimo que se deve exigir, até mesmo da renda variável. Quer dizer que na minha parcela de renda variável da carteira, eu vou ter que ganhar mais do que isso, senão não vai estar valendo a pena. Então, eu vou olhar como taxa mínima de atratividade para investir em ações e fundos imobiliários o retorno que a renda fixa entregou historicamente, como a gente viu aqui com a inflação. É isso que a gente vai olhar. Mas, antes de continuar, eu quero te convidar a conhecer aqui a minha comunidade, a comunidade Formação Mira Investing. Recentemente, eu publiquei um relatório de análise da Itaúsa completo. Sou CNPI e escrevo relatório de análise de ações e fundos imobiliários aqui na minha comunidade. Atualizei planilha de preço-teto, tem atualização da planilha de valor intrínseco. O que é essa planilha de valor intrínseco? Não é o método Bazin, que está lá na planilha de preço-teto Bazin. É o valor intrínseco dos ativos, que não leva em conta apenas o dividendo. É uma avaliação mais acertada das empresas. E aqui são apenas as empresas que estão na minha carteira e aquelas que eu acompanho mais de perto. Tem os relatórios de análise de ações, relatórios de fundos imobiliários, tem o meu treinamento completo, Formação Mirai Investing. Tá tudo aqui, tudo que você precisa está na minha comunidade. É o lugar mais completo e seguro para você aprender a investir e saber sobre diversas empresas, tem vídeos exclusivos. Então as análises são em vídeo e em relatórios. Então para a pessoa física, aqui você vai ter o ouro. E você não tem risco. Você testa por 7 dias grátis. Se fizer sentido para você, você continua. Se não, você cancela, pede o reembolso. É o seu direito. Apenas R$ 2 por dia para você ter acesso a todo esse conteúdo. O link para você conhecer vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou o QR Code na tela. Bom, a gente viu a questão da inflação. Agora a gente precisa ver o quê? O retorno esperado. O retorno esperado dita tudo. É isso que vai determinar. E a melhor forma da gente fixar o retorno esperado seria através do índice IMAB, o IMAB5. O que é esse índice IMAB5? O IMAB5 ele é uma carteira teórica de títulos públicos, títulos do Tesouro, aqui ó, sabe, Tesouro Direto, esses títulos. Mas essa carteira só tem títulos de prazo de vencimento até 5 anos. Hoje o que a gente tem no Tesouro Direto até 5 anos? Esse aqui, né? Tesouro IPCA mais 2029, que é IPCA mais uma taxa. É só título IPCA de vencimento até 5 anos. Aí coloca tudo num pacotão, lá ele, e vira o IMAB5. E por que 5 anos? Porque aqui o prazo é mais curto, logo eu tenho um menor risco. Eu não estou querendo simplesmente o maior retorno possível. Senão eu poderia me alavancar via opções. Não é isso. O maior retorno de acordo com o risco adequado para a minha aposentadoria. E aqui é renda fixa de curto prazo, médio prazo, né? 5 anos. Então, essa, na minha visão, seria a melhor forma de você colocar o retorno mínimo esperado. E na história, o IMAB5 entregou, e aí o histórico tem aqui desde o final de 2003, ele entregou, olha só que interessante, 1.600% aproximadamente. 1.600. Quanto que isso dá ao ano? A gente já vai ver. E ainda a gente tem o próprio CDI. E aí eu coloquei um histórico também desde comecinho de 2004 e entregou aí seus 850. Só que o CDI antes desse período, nossa, cara. Vou até colocar aqui para você o ótimo. O ótimo é o período desde o Plano Real. A gente está falando de 9.500%. Nossa. É que antes de 2006, a taxa de juros era tão absurda para tentar estabilizar nossa moeda que assim, o pessoal ganhou muito dinheiro naquela época. Então aqui o histórico fica um pouco comprometido. De todo modo, o que a gente tem aqui? Ó, esse aqui é o IMAB5, ó, 1.600% e 22 anos. Ele teria me entregue 13,74. Rapaz, renda fixa no Brasil é difícil de bater, viu? Muito difícil. Só que assim, aqui de novo é retorno bruto. E a mágica das ações e dos fundos imobiliários é o fato de que você tem um imposto diferido, adiado. Você, se quiser, nunca paga imposto. Se quiser não, entre aspas, né? Se não precisar, por exemplo. É só não vender com lucro. Se você não vender com lucro, esse imposto vai
sendo diferido. Na renda fixa você não tem essa prerrogativa. Uma hora vai ser pago esse imposto, quando vencer os títulos. Ah, mas tem os ETFs de renda fixa. Já falei em outro vídeo sobre ETFs de renda fixa, não é muito a minha praia, mas vamos considerar aqui que não é o caso. Tá? Então, o que você tem? 13,74, estou falando do IMAB5 por enquanto. Vou tirar o imposto de renda, eu estou falando de um retorno de 11,67. Então, minha taxa mínima de atratividade seria 12,67. 12 não, 11,67. Perfeito? Que eu estou falando do ganho líquido aqui. Perfeito. E aqui, do lado, eu coloquei o CDI no mesmo período, 850%, que aí seria 11,32. Ah, mas coloca aí os 9.500% desde o plano real. Tá, aí eu tenho que colocar 31 anos. Aí seria 15,86. Não é razoável. Sinceramente, não é razoável. Então, no CDI, o que dá pra gente esperar é 11,6 vezes 85, 10% aproximadamente. Então, a minha taxa mínima de atratividade da minha carteira, o retorno mínimo esperado, vai ficar entre 10 a 11,7. Quer ficar no meio do caminho? 11,5. Considerando a adição de risco e potencial de retorno das ações, dá para a gente colocar aqui que o retorno mínimo, então, até para justificar uma carteira mais equilibrada, lembrando que ações de boas empresas que possuem o poder de preços, que é repassar a inflação no preço dos produtos e serviços. Então você tem essa prerrogativa nas ações e ainda o imposto diferido, 12% ao ano, pelo menos, cara. Porque se você fizer só 11%, você está perdendo o IMAB, título público, aí é sacanagem. Então a gente tem que fazer na nossa carteira uns 12, tá? Vamos fazer 12 aqui. E 12, quanto é que dá ao mês, né? É isso que a gente quer saber. Dá ao mês 0,95. 0,95. Se você só bater 11,5 do IMAB, dá 0,91. Então você precisa, presta atenção no seu planejamento, pelo menos entre 0,90 a 0,95 ou 1% ao mês para bater essa inflação brasileira de no máximo ali 0,6. E aí qual seria meu ganho real aqui? Que eu uso a equação de Fisher. Aí seria o seguinte: 1 mais essa taxa aqui, dividido por 1 mais 0,6%, né? 0,6% menos 1. Aí eu vou transformar em percentual aqui, dá 0,31. 0,3 de ganho real. Esse é o mínimo que dá para esperar da sua carteira. Pô, 0,3, cara? Parece pouco, não? Então, aqui eu estou colocando o mínimo. Então, aqui no nosso planejamento eu coloquei o mínimo de rentabilidade esperada da sua carteira e o máximo de inflação esperada. Isso é margem de segurança. Isso é margem de segurança. A partir disso, você tem uma expectativa muito, mas muito razoável, quase paranoica, que é o que a gente precisa um pouquinho para sobreviver nesse mercado doido. Então, com base nisso, a gente agora vai para uma calculadora de juros compostos. Aqui no Investidor 10, você tem essa calculadora de juros compostos de graça para você. E aí, vamos supor que nós temos 4 milhões. No caso do nosso amigo ali. Depois a gente faz outras simulações aqui. E ele vai parar de aportar, porque ele falou, não, eu gasto 15 mil, é só isso aí. Beleza. Qual que é a taxa de juros ou taxa de rentabilidade esperada? 11,5. Mas você não concorda que a gente já vai colocar aqui o ganho real? Eu vou colocar no mensal, porque esse é o ganho real. Então é 0,3, né? 0,3. Eu vou colocar um período de 20 anos. Ó, meu patrimônio cresceu. Dobrou em 20 anos. Esse é o ganho real. Então eu consegui utilizar 0,6 e ainda consegui dobrar o meu capital em 20 anos. Ganho real. Aí, agora, para você entender melhor onde eu quero chegar, se eu tenho 4 milhões, e esses 4 milhões vão me render 0,091, eles vão me render 36.400 mês. Esse é o total. Só que eu tenho que descontar a questão da inflação. Então, eu tenho 36.400 de rendimento. Agora, eu vou colocar a inflação aqui. Olha só, inflação 24.400. Então, é 36 menos 24, né? Esse é o meu ganho real. Então, eu posso usar aqui 12 mil. Eu posso usar aqui 12 mil. O restante, o ideal é reinvestir. Nossa, Luan, entendi. Então, a pergunta do cara não era tão óbvia de ser respondida. Não era, porque só olhando para o hoje, aí seria uma maravilha, né? Porque daí, o que acontece? Hoje a inflação está 0,4, né? Então, vamos lá. 4 milhões vezes 0,127, né? Que é o rendimento. 508. Então, é 500 mil aí de rendimento. E aí agora, vamos olhar a inflação aqui. Inflação de 16 mil por mês, né? Vezes 12 aqui, que eu esqueci de colocar vezes 12. 200 mil. Pô, aí eu tô falando de 500 menos 200 mil. Eu tô falando de 300 mil de ganho real, que eu posso usar com tranquilidade. Se isso aqui fosse a situação que pudesse ser perpetuada, eu divido por 12, 25 mil. Então hoje tá lindo. Hoje, assim, tá lindíssimo esse cenário. Mas, com nossa paranoia aqui, com margem de segurança, a gente está falando que hoje, se a gente tivesse um cenário de inflação de 7, como foi o histórico, como a gente viu, e se a nossa carteira rendesse apenas 11,5, aí a gente teria um cenário que a gente só poderia utilizar 12 mil. Agora, se a carteira render 12, daria 40 mil por mês. A gente viu que a inflação seria 24 mil, então menos 24 mil, 16 mil, aí mataria. Olha a importância.
Aí o cara vem me falar assim, ai, rentabilidade não importa. Cara, 0,5% a mais, de 11,5 para 12, fez o cara sair de uma renda real de 12 mil para 16. Que é isso, cara? Não dá pra falar isso, retorno não importa. Importa, importa muito. O que não vai mais importar são os aportes depois se tiver muito patrimônio. Como é que é, Luan? Sim, no começo o aporte é foda. Você precisa dar um jeito de ganhar dinheiro o mais rápido possível, aportar o mais rápido possível para poder ter esses rendimentos e chegar na sua liberdade financeira. Os aportes no começo são importantíssimos, mas chega um momento que o seu aporte não vai fazer mais diferença, mas sim os seus retornos. Por quê? Porque vamos lá, se eu tenho, 10 milhões, tô falando de vários anos investindo, cheguei num patamar absurdo, você não concorda que aportar 20 mil por mês não vai fazer muita diferença? Que seja 30 mil? Eu vou colocar aqui na calculadora de juros compostos, para você ter uma ideia. Colocar 10 milhões aqui, tá? Eu vou colocar uma taxa de juro alta, supondo que você seja um excelente investidor, 15% ao ano. E eu vou colocar 20 anos, vamos deixar 20 anos. Inicialmente, eu vou colocar sem investimento mensal, sem aporte, para você ver quanto que vai ter. Ah, aqui tava mensal, rapaz, é anual, pô. Aí, a gente chegaria em 163 milhões. Bom, né? Bom. Agora eu vou colocar aporte. 163 milhões. Vou colocar um aporte de 20 mil. Foi para 189. Ganhou mais 20, tá? Mas você foi sacrificando 20 mil por mês. Vou colocar 30. Subiu mais um pouco. Mas tá vendo que chega um momento que o seu aporte mensal já não faz mais tanta diferença? Se aumentar o prazo, então nem se fala, 30 anos. Vou tirar o aporte, 660 milhões. Agora eu vou colocar o aporte de novo, 30 mil. Aí porque o prazo é longo, aumentou. Mas veja que chega um momento, imagina 100 milhões, só para você ter noção da dimensão. 100 milhões com aporte é 6,7 bilhões, sem aporte, 6,6 bilhões. Assim, então percebe que, primeiro, a gente tem alguns estágios. No começo, o aporte é o mais importante. Eu preciso da grana para essa taxa aqui ter relevância. Se não, 100% de 100 reais é 100 reais. Agora, 100% de 1 milhão de reais é 1 milhão de reais. Então é isso. Essa é a matemática. Aí chega um estágio na sua carteira, você já acumulou um grande patrimônio, se tornou um bom investidor, que o aporte não vai mais fazer tanta diferença. Claro que se você puder, aporte, né? Por que não? Mas o que mais vai importar vai ser a taxa de rentabilidade. E o tempo sempre vai ser o mais importante. Quanto mais eu deixar meu dinheiro investido, mais eu vou ganhar. Só que chega uma hora que eu preciso usar do meu patrimônio. Se não é só sacrifício, nunca vem a recompensa. E aí chega esse estágio que, eu não preciso mais me preocupar com os aportes. Só o reinvestimento dos proventos e juros. Aí, maravilha. E aí, talvez nesse estágio, eu comece a utilizar os rendimentos. E para isso, eu faço esse cálculo de inflação com o retorno esperado. Portanto, esqueça qualquer tipo de critério que seja uma regra de bolso fácil, porque você vai ter que acompanhar a inflação, você vai ter que acompanhar o retorno da sua carteira. Vai ter um ano em que você vai ter alta na bolsa de valores, como é o ano atual, que a bolsa de valores subiu 30% e várias carteiras subiram 20, 15. Ano de bonança, maravilha, eu posso usar mais dinheiro. O ano foi tão bom que a renda variável subiu muito e a renda fixa pagando muito. Mas não dá para perpetuar isso aqui. Assim como você não pode perpetuar situações boas, você não pode perpetuar situações ruins. Lembre-se da ciclicidade. E a gente vai ter anos que a bolsa vai estar caindo, a inflação vai estar alta e talvez o juro da renda fixa não esteja tão bom. Daí você vai ter que ter mais cautela. Então você vai ter que ter um acompanhamento ano a ano. Mas, olhando para um histórico longo, como a gente fez aqui, qual é o seu mote aqui? Qual é o seu objetivo? Minha meta é fazer pelo menos 0,9% ao mês, de preferência 1% ao mês, com uma inflação de no máximo 0,6 e eu ter um ganho real entre 0,3 a 0,35, utilizando esse ganho real para viver, para minha liberdade financeira, e o restante reinvestindo para me proteger da inflação. Isso é sustentável. Lembrando também que eu não estou aqui para desanimar. Eu fiz uma projeção aqui bem conservadora. Até porque, lembre-se do seguinte, a taxa de rentabilidade dos seus investimentos, supondo que seja 12%, ela vai incidir sobre um patrimônio já mais robusto. De novo, os 4 milhões do nosso colega ali. Se eu coloco isso para 20 anos, a gente está falando do quê? A gente está falando de 38 milhões e meio, tá? Agora, vamos lá. O custo de vida dele é 15 mil. Supondo que o custo de vida dele cresça 10% ao ano. Estou colocando até acima da inflação, com um leve ganho real. Veja que ele teria conseguido chegar a 38,5, né? 38,5. 15 mil a 10% ao ano em 20 anos, o custo de vida dele subiria para 100 mil. 100 mil. Você acha que com o patrimônio que ele teria acumulado ele não conseguiria custear 100 mil? Agora eu vou fazer diferente. Guarda os 100 mil. Né? Olha, isso aqui não é razoável, né? 10% ao ano, mas vamos supor que seja 100 mil. Custo de vida dele daqui 20 anos. Agora vamos voltar para o patrimônio dele, 4 milhões. Eu vou colocar aqui uma taxa de juro real de 6%. Então veja que a inflação cresceu. A inflação ali em cima do meu custo de vida. A base de cálculo, custo de vida. É isso que eu quero saber para ser sustentável. Então meu custo de vida de 15 mil cresceu uma taxa de 10 e agora eu vou colocar o meu patrimônio crescendo a uma taxa real de 6. Eu teria
alcançado 13 milhões aproximadamente. 13 milhões vezes, coloca aí 6%, né, de rendimento real. Eu estou falando de 780 mil dividido por 12, 65 mil reais. Esse aqui é só o rendimento, advindo de uma taxa de juros de 6%. Nesse caso, um caso assim absurdo que eu fiz aqui, ganhando apenas 6%, eu teria 65 mil para custear 100. Só que a gente sabe que não ia estar só 6%, porque se eu estou mantendo os meus rendimentos rendendo 12, é 12. Então o rendimento bruto seria de 130 mil. Então presta atenção, eu ganharia 130 mil 20 anos à frente por mês e teria um custo que cresceu uma taxa absurda de inflação de 100 mil. Então veja que dá. É só focar no quê? Uma boa carteira de investimentos, acompanhar a evolução dos seus gastos e verificar quando que a gente tem um ano de bonança, onde a gente pode ser um pouco mais gastão, e anos de crise, anos de vacas magras, onde a gente precisa ser um pouquinho mais cauteloso. Fazendo isso, você pode ficar tranquilo, sabendo investir minimamente. E de novo, eu te convido a conhecer aqui a minha comunidade, onde eu vou te ensinar a investir e a como ter uma rentabilidade mais alta do que essa ao longo do tempo. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te mostro algumas limitações do critério do preço teto do Décio Bazin.